Você sabia que o livro de Gênesis não é o primeiro livro da Bíblia? Sabia que a Bíblia é um dos livros antigos mais confiáveis? Fica até o final que hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a história da Bíblia e sua formação. Vamos lá então, vou falar tudo o que você precisa saber sobre a Bíblia e suas principais características. Primeiro, a Bíblia possui 66 livros, principalmente, eu estou falando da Bíblia protestante. A Bíblia possui 66 livros, isso mesmo, divididos em 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. A Bíblia possui 66 livros, 1.189 capítulos, 31.100, mais de 31.100 versículos. É dividido em duas partes, Antigo e Novo Testamento, ou em algumas versões, Antiga e Nova Aliança. O Antigo Testamento, testamento dá a ideia de aliança, dá a ideia de tratado, refere-se de Gênesis até Malaquias, aonde muitos acreditam estar na dispensação da lei ou a aliança mosaica. A aliança mosaica estava em vigor. E nós temos o Novo Testamento, em que nós temos o início com os evangelhos, que vai falar sobre o ministério da nova aliança, é claro, com foco central em Cristo Jesus. Além disso, tem outras informações importantes que você precisa saber. Primeiro, ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas. E outros fatos impressionantes que você precisa saber é que o Novo Testamento e o Antigo Testamento, eles não se contradizem. Além disso, ao contrário do que muitos pensam, o primeiro livro a ser escrito da Bíblia não foi Gênesis. Apesar de Gênesis ser o primeiro livro da Bíblia que relata a história da criação, Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Jó. Isso mesmo. A autoria do livro de Jó é desconhecida, porém muitos credibilizam ou acreditam ser Moisés devido ao período histórico em que ele foi escrito. E o primeiro livro do Novo Testamento também não foi Mateus, apesar de ser o primeiro livro do Novo Testamento. Foi uma das epístolas, e quanto a isso, há algumas discordâncias entre os teólogos. Mas fato é que dois evangelhos, o livro do Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. Isso mesmo, dos evangelhos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, foi composto ou editado em aproximadamente 100 anos ou um século depois de Cristo. Dado isso, nós vamos para o próximo passo para você aprender mais sobre a Bíblia. E antes de nós continuarmos, eu quero te fazer um convite. Você que quer estudar mais a Bíblia, você que quer se aprofundar mais sobre a arte de interpretar a Bíblia, a arte de entender a Bíblia, eu tenho um curso completo de hermenêutica pronto para você, em que você vai ter a oportunidade de estudar comigo. Isso mesmo, a didática, de uma forma didática, e vai aprender os princípios hermenêuticos bíblicos e os princípios hermenêuticos da teologia e, inclusive, da teologia reformada. Isso mesmo, tem muita coisa lá, técnicas que eu aprendi na minha pós que eu já incluo nesse curso. Inclusive, um dos professores da minha pós em hermenêutica foi o doutor Augusto Nicodemos. Isso mesmo. Então, vou passar algumas técnicas e algumas formas de interpretar a Bíblia que eu aprendi lá na minha pós-graduação e que em muito lugar não se ensina. Outra coisa, a maioria dos cursos de hermenêutica é de uma forma
totalmente teórica. O meu curso tem a parte teórica, mas é mais voltado para a prática, você aprender na prática a interpretar a Bíblia. E outro convite que eu tenho para fazer, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas dia 17 desse mês de fevereiro nós vamos estar iniciando o nosso curso de introdução bíblica, onde você vai aprender todos os pressupostos e todas as bases, como essa aqui que nós estamos falando hoje, que você precisa saber antes de interpretar a Bíblia. Vamos lá então falar um pouco mais sobre a Bíblia, o que nós precisamos saber sobre ela. O próximo ponto que eu quero abordar aqui é a confiabilidade. Eu falei no início que a Bíblia é dois, e agora eu vou falar não só dois, é o livro mais antigo confiável do mundo. Isso mesmo. Isso se dá a devidos fatos. E quando nós falamos de livros antigos, eu estou falando de livros datados antes do primeiro século. Por que eu falo que a Bíblia é o mais confiável? E, inclusive, eu tenho um vídeo, não sei se é nesse canal ou se é no outro meu, eu vou ver se eu deixo o link aí embaixo falando sobre se o Antigo e o Novo Testamento merece confiança ou sobre a confiabilidade dos escritos bíblicos. Nesse vídeo eu falo mais detalhadamente sobre a confiabilidade dos escritos. Hoje eu vou falar de uma forma resumida. Então, se quiser, dá uma olhada lá na descrição, que eu vou deixar o link para você estudar na sua casa. Mas vamos lá. Resumidamente, já foi comprovado cientificamente por estudiosos, isso eu não estou falando simplesmente por teólogos, por cientistas, arqueólogos, pessoas que examinaram vários escritos e examinando as cópias, porque todos os livros antigos não têm original. E quando eu falo dos livros antigos, mais uma vez, eu falo dos livros datados antes do primeiro século depois de Cristo. E se lembra que eu falei, né? O último livro da Bíblia é datado de encerramento no primeiro século, ok? Então, a partir do momento que nós entendemos isso, e quando nós vamos examinar a Bíblia, vamos examinar a credibilidade, nós temos que examinar com parâmetros baseados da mesma forma que examinamos livros da mesma época em que ela foi composta, perdão. E todos esses livros que foram compostos na mesma época dela não possuem um original hoje físico. A maioria das cópias mais antigas ou dos manuscritos recentes, mais antigos e os mais recentes, são cópias. Não tem um original autografado. Assim, da mesma forma, é a Bíblia. Não tem um autógrafo original. São apenas as cópias mais antigas. Mas então, Igor, se são só cópias, como eu posso avaliar a credibilidade dela? Resumindo, eu falei, eu não vou me aprofundar nisso, mas resumindo, comparando a divergência entre as cópias datadas da mesma época. É assim que foi avaliada a Ilíada de Homero, é assim que foi avaliado grandes escritos dessa época. Da mesma forma, nós podemos examinar a confiabilidade da Bíblia. E foi avaliado e chegou a 95%. Olha só, a Bíblia é o que tem mais cópias antigas do que todos esses livros, que você pode qualquer um deles citar aqui. Que a Bíblia tem mais cópias antigas do que eles. E mesmo tendo mais cópias antigas, que a possibilidade de achar erro seria maior, ela possui menos erro. 95% como que eu vou dizer, perfeita, perfeita. Ah, Igor, mas os outros 5% são variações gramaticais, tipo plural, troca de uma vogal pela outra, nada que altere o sentido do texto ou da palavra significativa. Ok, gente? Então, a partir do momento que nós entendemos que a Bíblia é 100% confiável, a partir do momento que nós entendemos os fatos, né, as principais características dela, nós podemos prosseguir. Em qualquer momento, se você tiver dúvida ou discordar de algo, é muito importante que você comente aqui embaixo. Comenta aqui que, na medida do possível, eu vou responder o seu comentário ou eu vou fazer um vídeo de resposta para te ajudar a entender mais a Bíblia ou simplesmente para mostrar uma opinião. Às vezes você tem uma opinião contrária, eu tenho outra e vamos dialogando em busca do conhecimento. Para terminar, gente, nós vamos falar agora da história da formação do cânon.
Isso mesmo. A primeira coisa é que você entenda, eu vou falar aqui de uma forma resumida, não dá para bater tudo em poucos minutos, mas se você quiser, eu faço um vídeo específico falando apenas da formação do cânon. É só você comentar aqui embaixo que a gente faz mais detalhadamente. Eu vou te falar uma forma mais resumida e eu tô com a minha cola aqui. Então vamos lá aprender um pouco mais da formação do cânon. O que é um cânon? A palavra cânon significa vara de medir. É o nome dado a todos os livros sagrados que são tidos por nós cristãos protestantes como livros inspirados. Isso mesmo. Nós temos também vídeos aqui no canal falando sobre a diferença entre eles. E eu não vou me ater aqui hoje. Eu vou falar sobre essa formação do conjunto da Bíblia, da coletânea de livros. Nós temos que entender que antes dessa formação da Bíblia cristã, nós temos a Bíblia judaica, que é o Tanar. Tá até, deixa eu ver, tá até aqui, ó. Esse aqui é o Tanar. É o Pentateuco, os profetas e os escritos. É um conjunto de 3 blocos. Né? A nossa Bíblia cristã tem mais divisões, mas são os mesmos livros. E a Bíblia cristã, ela originou-se desse texto, dessa Bíblia hebraica. É esta Bíblia hebraica que os apóstolos e o próprio Cristo tinham acesso na sua época, a Torá e os escritos e os profetas. Com o tempo que com os escritos apostólicos, os escritos das epístolas e os evangelhos juntados ou sendo enviado para outras igrejas com o Antigo Testamento ou a Bíblia hebraica, vai se surgir a compilação, ou podemos dizer, a formação da Bíblia cristã. Ok, gente? A partir do momento que nós entendemos isso, nós podemos continuar na evolução dela. Nós temos que entender que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. Isso aqui era para eu falar nas características, mas eu esqueci. A Bíblia, o Antigo Testamento em hebraico e algumas partes em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Baseado a isso, nós temos que entender que a próxima tradução da Bíblia, a primeira tradução da Bíblia como que eu vou dizer, do Antigo Testamento como um todo, foi responsável, teve responsabilidade pelos maçoretas. Quem foram os maçoretas? Foram aqueles que criaram os sinais vocálicos, né? Eles criaram os sinais vocálicos e os textos maçoréticos. E eles vão criar o texto hebraico maçorético. Hoje, esse texto ele tem inúmeras contribuições positivas e é um dos textos antigos originais que mais tem proximidade ao original, ok? Até porque pela devida focalização, mas não quer dizer que está muito próximo. Por exemplo, quando comparamos aos manuscritos do Mar Morto, há algumas divergências, mas nós podemos explicar isso mais na frente. Outro texto importante é a versão aramaica, ou os Targum, versões do Antigo Testamento hebraico, em aramaico, perdão. Então nós temos que entender que quando os judeus eles vão exilados, eles não falam mais o hebraico, mas o aramaico. Os discípulos falavam aramaico, o próprio Cristo falava aramaico. Então o hebraico era uma língua mais para o uso da sinagoga, para o uso religioso e a língua cotidiana era o aramaico. Com isso, eles vão traduzir versões, que é o Targum, né? Que eles vão traduzir versões de cópias para a língua aramaica. A próxima, que na minha opinião é uma das mais importantes, é a LXX, ou Septuaginta, tradução dos 70. E aí existe uma história muito interessante que está na carta de Aristeias. A carta de Aristeias fala uma história que é possível que seja verdadeira ou não. Não há, vamos dizer, uma possível fonte de investigação que nos comprove a veracidade desse texto. Mas, segundo essa carta, o imperador Ptolomaico, que governava Alexandria, ele queria, né, a Biblioteca de Alexandria, e Alexandria
era um dos pontos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele queria um único livro, queria a sua biblioteca completa, e o único livro que estava faltando era a Bíblia hebraica. Para isso, ele vai reunir 70 rabinos, 70 anciãos, e esses 70, por isso LXX, né? Tradução de 70, né? Esse, na verdade, 72 judeus, 72 rabinos fazem a tradução. Porém, contudo, a maioria dos críticos e dos históricos, dos historiadores, perdão, acreditam que eles se reuniram e fizeram a tradução em conjunto. Porém, nessa carta fala ao contrário, que é claro que essa carta, alguns acreditam que foi escrita para atestar a confiabilidade e a inspiração da Septuaginta, que ela fosse tão inspirada quanto os escritos hebraicos, porque os judeus eles tinham uma certa aversão à cultura grega. Mas isso aí é conversa para outra história. Se você quiser, comenta que eu faço um vídeo disso aqui. Então, para atestar a inspiração desses livros, ele escreveu essa carta. E nessa carta fala que já, ao contrário, que os 72 rabinos, que os 72 judeus estavam em lugares separados, porém, quando foram confrontar as cópias, existia apenas uma tradução e não havia incongruências ou não havia divergências. Todos tiveram a mesma tradução para o grego. Mas isso aí é que eu falei, é conto da carta que foi escrita por Aristeia. Se quiser, pesquisa na internet que você vai achar e vai comprovar, vai bater com a história que eu acabei de dizer. Vamos lá. Aí, gente, nós chegamos na Bíblia cristã. A Bíblia cristã é nada mais, nada menos. A primeira Bíblia, as primeiras Bíblias que circularam, é uma coletânea da LXX, mais um Novo Testamento que era em grego, ok? Então, a primeira Bíblia cristã ela foi escrita em grego. Porém, contudo, a língua ali da maioria no Império Romano, né? Apesar do grego ser uma língua universal, em muitos lugares se falavam latim. Então vai surgir-se a necessidade de traduzir para o latim. E não, a Vulgata não é a primeira tradução da Bíblia para o latim. A primeira tradução é a Vetus Latina, que é do grego para o latim. Porém, essa tradução foi muito depreciada e muito pobre. Não foi uma tradução assim com um trabalho como todas as traduções tiveram, um trabalho de investigação, um trabalho de comparação. E mais na frente, o Papa Damaso vai dar a missão ao Jerônimo, um dos pais da igreja, que ele traduzisse a Bíblia do grego para o latim. E aí, o que ele vai fazer? O Novo Testamento, que já está em grego, ele vai só fazer algumas revisões. Mas o Antigo Testamento, ele não vai se ater a LXX, a tradução do 70 em grego. Ele vai direto do hebraico para fazer uma tradução, vamos dizer, 100% pura e sem variações. Daí vai surgir-se a Vulgata. E aí nós temos as próximas traduções. A versão gótica, que é na língua dos godos, ok? Que é baseado na Vulgata, e nós temos outros manuscritos originais que é, vão se passando mais para frente outros manuscritos. Gente, é isso aí. É uma história resumida da formação do cânon. É claro que tem mais coisa nisso aí, só que já estamos em 18 minutos. Em um vídeo, como hoje nós gravamos para o YouTube, não tem como nós nos aprofundarmos muito. Mas se você quiser, comenta aqui embaixo que eu faço um vídeo de análise ou um vídeo contando só sobre a história da formação do cânon. Não se esqueça, se quiser estudar a Bíblia comigo, tanto no curso de interpretação bíblica, vou deixar o link aqui embaixo, ou se você quiser estudar para o curso que vai iniciar 17 de introdução bíblica, também comenta aqui embaixo que assim que sair a vaga eu mando o link para você. Tamo junto, tá? Deus abençoe sua vida. Não esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. E aqui é 100% gratuito. Os próximos conteúdos que estão tão bons quanto esse. E quiser nos ajudar, compartilhe com um amigo esse vídeo. Deus abençoe sua vida. Graças a Deus.